Diga, diga. Tá, o que eu roubei? No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento do qual já foi condenado. Eu, pessoalmente, levei pacotes de 50 mil reais, algumas vezes, ao presidente. Olá, tudo bem? Você está no canal Assuntos Polêmicos, o canal da verdade na lata. Fica comigo até o final do vídeo. Bem, vamos falar nesse vídeo sobre entenda os processos e acusações contra o ex-presidente Lula. Esse vídeo é apenas para a gente relembrar todos os crimes e processos do presidente corrupto, o Lula, beneficiado pela decisão do STF. Por que será, né, que o STF liberou ele, né? Sobre condenações em segunda instância, o petista segue condenado em 2 ações de réu em outros 7 processos. Tá? Essa é uma notícia antiga de 2019, só para a gente relembrar os processos que o Lula sofreu. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que permaneceu preso por 1 ano, 7 meses e 1 dia na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, foi solto na tarde desta sexta-feira, dia 8, na época, né? O STF decidir contra as prisões após condenação de segunda instância. Lula cumpriu pena desde o dia 7 de abril de 2018, após ter sido condenado no processo do Triplex do Guarujá pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A condenação foi confirmada em segunda instância pelo TRF4 em 2018, com pena de 12 anos e 1 mês. Apesar da liberdade conquistada após 580 dias, Lula segue condenado em 2 ações penais na Operação Lava Jato, que é o Triplex e Sítio. É réu em outros 7 casos e foi denunciado ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff pela nomeação como ministro da Casa Civil em 2016. Então eu vou ler agora os crimes do Lula, tá? Número 1, condenado Triplex do Guarujá. No caso conhecido como Triplex do Guarujá, o petista é acusado de receber propina da empreiteira OAS na forma da reserva e reforma de um apartamento no Balneário Paulista. Em julho de 2017, Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo então juiz Sérgio Moro. Depois, a condenação foi confirmada pela 8ª turma do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em janeiro de 2018, que aumentou a pena para 12 anos. Eles já aumentaram. E 1 mês de prisão. Então, teoricamente, ele deveria cumprir 12 anos de cadeia, né, de prisão. Em abril de 2019, a 5ª turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu manter a condenação, mas reduziu a pena imposta a Lula para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. 8 anos que virou 1 ano, né? E, claro, esse 1 ano ele ficou preso numa prisão totalmente especial para ele, né? Até ar-condicionado provavelmente tinha. Número 2, condenado, Sítio de Atibaia. Foi condenado, viu? No caso do Sítio de Atibaia, Lula é acusado de receber propinas das construtoras OAS e Odebrecht por meio de reformas em 2010 num sítio no município do interior paulista. O imóvel pertence formalmente ao empresário Fernando Bittar. Mas o MPF alega que Lula é o verdadeiro dono do sítio e era o principal
usuário do local. A juíza federal Gabriela Ardt condenou Lula a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção ativa, que é ativa, viu? Passiva e lavagem de dinheiro. Além de Lula, outras 10 pessoas foram condenadas na sentença proferida pela juíza. Entre elas, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e da Odebrecht, Marcelo Odebrecht. O ex-presidente Lula nega irregularidades, enquanto os dois empresários são hoje colaboradores da Lava Jato. Lava Jato que já acabou faz tempo, né? E confessaram os crimes. Número 3, denunciado, nomeação para a Casa Civil. Em setembro de 2017, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou denúncia contra a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por suposto crime de obstrução de justiça. No entendimento de Janot, a nomeação de Lula para o ministro da Casa Civil em 2016 teve o objetivo de combater investigações porque ele já figurava como réu em um dos processos da Lava Jato. O ex-ministro Aloysio Mercadante também foi denunciado. Número 4, réu, empréstimos do BNDES para Angola. Para o MPF, Lula cometeu os crimes de corrupção passiva, tráfico de influência e lavagem de dinheiro, supostamente pressionar o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a liberar empréstimo para obras da Odebrecht em Angola. Ao invés do Lula cuidar do Brasil, ele queria mandar dinheirinho para os amiguinhos da Angola. A ação de Lula teria se dado entre os anos de 2008 e 2015. Segundo a denúncia apresentada em 2016, no mesmo processo ele foi absolvido pelos crimes de organização criminosa e lavagem de assinatura de contrato. Número 5. Réu, terreno para o Instituto Lula. Neste caso, o MPF acusa Lula de receber propina da Odebrecht, inclusive por meio da compra de um terreno em São Paulo, no valor de 12 milhões, olha, cacetada, hein, para a construção de uma nova sede para o Instituto Lula. A empreiteira também teria comprado o apartamento no número 121 do edifício Hill Hall, em São Bernardo do Campo, no mesmo andar e no mesmo prédio onde Lula vivia antes de ser preso. Número 6. Réu, compra de caixas. Lula se tornou réu por ter tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito de operações Zelote. O ex-presidente é suspeito de interferir na compra de 36 caixas do modelo Gripen pelo governo brasileiro, produzidos pela fabricante sueca Saab, e na prorrogação de incentivos fiscais destinados a montadoras de veículos por meio da medida provisória 627 de 2013. Número 7. Réu, MP das montadoras. Também no âmbito da Operação Zelote, a Justiça Federal aceitou denúncia contra Lula por corrupção passiva. Nesse caso, a denúncia se refere ao recebimento de propina para aprovar uma medida provisória MP 471 de 2009, que prorrogou incentivos fiscais para montadoras. Número 8. Não acaba. Réu, quadrilhão do PT. No fim de 2018, o juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal em Brasília, aceitou a denúncia do MPF contra Lula, Dilma Rousseff, os ex-ministros da Fazenda Antônio Palocci, Guido Mantega e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, por formação de organização criminosa. O caso ficou conhecido como quadrilhão do PT. Segundo a denúncia do então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a cúpula do PT recebeu 1,48 bilhão de propina em dinheiro desviado dos cofres públicos. Número 9. Réu, Guiné Equatorial e Instituto Lula.
Lula. O ex-presidente é acusado de receber propina de 1 milhão paga por empresários brasileiros em troca de intermediar negócios desses empresários, como o líder da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang. O pagamento teria sido feito de forma dissimulada por meio de uma doação do Instituto Lula. Número 10. Réu propina da Odebrecht. Em junho de 2019, o juiz Walesley de Oliveira aceitou denúncia por corrupção contra Lula, o empresário Marcelo Odebrecht e o ex-ministro Antônio Palocci e Paulo Bernardo. O caso envolve suposto pagamento de propina da Odebrecht em troca de favorecimento do governo federal. Número 11. Absolvido. Obstrução de justiça. Pelo menos uma, né, Lula? Em julho de 2018, o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, absolveu Lula e outros 6 réus no processo em que o ex-presidente era acusado de crimes de obstrução de justiça. A acusação era de que ele tinha atrapalhado as investigações da Lava Jato ao supostamente se envolver em uma tentativa de comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, na época, né, Nestor Cervero, um dos delatores da Operação Lava Jato. O juiz Ricardo Leite considerou que as provas eram insuficientes e que a acusação estava baseada somente em relatos de delatores. Na ocasião, a defesa de Lula disse que o juiz agiu de maneira imparcial. Olha a quantidade de processos que esse corrupto tem. Agora, tem pessoas que ainda dizem que o Lula é inocente, que o Lula ele quer ajudar os pobres. Na verdade, o Lula ele quer manter a pobreza no Brasil. O trabalho do Lula é manter a pobreza no Brasil, enfraquecer o povo e transformar o Brasil em uma ditadura e transformar o Brasil em uma Venezuela, em uma Coreia do Norte. Esse é o ideal do Lula. Quanta coisa, quanto crime aqui que provavelmente você nem sabia. E aquele ditado, onde há fumaça, há fogo. Pode até ser que alguma coisa o Lula não tem envolvimento, mas a grande maioria ele tem. Esse cara não é santo. Esse cara ele aprontou muito, ele roubou muito, ele enganou muito o povo e o povo simplesmente por ser ignorante colocou ele no poder novamente para ele roubar de novo, para ele extorquir de novo e para ele cometer novos crimes e provavelmente agora com o STF do lado dele vai ficar tudo embaixo do pano. Essa é a triste realidade do Brasil no dia 28/12 de 2024. Gratidão. Se inscreva, deixe seu like, comenta, compartilhe e ative o sino de notificação.